Agnello, se a gente fosse falar aqui, era muito tempo, mas eu não poderia. Você foi governador aqui do Distrito Federal e você fez aqui 57 creches, você falou da questão da merenda escolar, que você alimentou as crianças, você fez colégio. Como que você vê hoje a questão do Ibanez, que foi bolsonarista, apoiou o Bolsonaro e agora está dizendo que vai fazer uma aliança com Lula, sendo que o PMDB nacional já fechou. Você acha que nós vamos ter uma conversa, o PT do Distrito Federal vai ter um bom diálogo e talvez, quem saiba, até trabalhar juntamente com o Ibanez? Qual é a sua opinião? A primeira parte da pergunta, que você tocou justamente nas creches, né, porque o nosso governo, se é um governo que olha para o nosso povo, eu fiz 57 creches. Esqueci das UPAs. Com tempo integral, 5 refeições, essa qualidade da refeição. E eu defendo uma tese, fazer só um parênteses muito rápido aqui, e em primeira mão te dizer uma coisa que quero até fazer um vídeo sobre isso, mas eu acho que o Lula está com a oportunidade, e o nosso governo, né, de cuidar de forma mais focada da primeira infância, né? Eu até usaria de sugerir que quando eu fui governador, eu fiz aqui a Secretaria da Criança, né? Que era justamente para focar na criança, que sempre foi o meu foco principal, quando eu falo em creche, em alimentação, fazer o hospital da criança como eu fiz, tudo isso era pensando na criança, né? E a gente podendo fazer isso, né? Nós temos 6 milhões de crianças abaixo da linha da pobreza, 6 milhões. Então, se a gente botasse todas essas crianças na creche, em tempo integral, com 5 refeições. A mãe está recebendo o Bolsa Família e recebe ainda R$150 por criança abaixo de 6 anos de idade. Vincular a Bolsa Família, que essa é a nossa política, sempre foi, eu fiz isso aqui para combater a pobreza, a pobreza, e erradicamos em 4 anos, erradicamos em Brasília, aqui no Distrito Federal, a pobreza tem uma pobreza, que é justamente para receber Bolsa Família tem que estar vacinado, tem que estar com acompanhamento, inclusive com pré-natal para as outras crianças, né, que cadastro acompanhamento, né? E está matriculado, está estudando, está na escola. Então, com isso, você tem a parte de saúde, você tem a parte do vínculo, né, das famílias que estão mais vulneráveis com as políticas públicas, vincula, está no cadastro único. Na hora da política habitacional, você já sabe que tem prioridade na faixa 1 para essa população receber a sua habitação popular, para a gente lutar por habitação, para nosso povo pobre que mora nas condições mais desumanas possíveis nas periferias das nossas cidades, e junto, obviamente, com política de saneamento, né, e etc. Então, essa é a linha que quase todas as atenções voltadas para o desenvolvimento humano, para a criança, porque essa criança vai nascer saudável. E tem estudos hoje que mostram, científicos, que cada dólar, porque eu estudo de fora daqui, investido na criança nessa faixa, você está economizando 12, 13 no futuro. Então, isso é economia. Claro que a gente olha muito mais só a parte humana, que por si só para nós já justificava. Se fosse 1 a 1, já justificava, porque é um ser humano que tem direito a ter um desenvolvimento humano justo, e receber as políticas prioritárias, mas além disso tem um resultado econômico espetacular para a sociedade como um todo. Verdade. E é isso que a elite não consegue enxergar, porque eles não conseguem enxergar que as pessoas têm que ter direito a comer, se alimentar, estudar, trabalhar, ser respeitado de igual para igual, não ter. Por quê? Porque nós temos uma colonização escravagista e eles botaram na cabeça que fora deles o resto é escravo e empregado deles. Então esse é o problema da raiva e do ódio, quando via a nossa população mais pobre, um carro novo, nos aeroportos, nos aviões, em tudo quanto é lugar onde eles frequentavam, nos restaurantes igual a eles, é um direito. E isso essa elite absolutamente racista e individualista, sobretudo que tem uma concepção uma visão assim que o Nelson Rodrigues falava, né, de inferioridade mesmo, né, que é aquele espírito vira-lata, ou seja, só presta o que é de fora, presta do que é do Brasil, fora do Brasil. E então esse povo
eu tenho certeza que o nosso mandato vai retomar essas políticas. Eles interromperam por conta desses motivos e vão retomar esses motivos. Agora, por último, essa questão, muito rapidamente, o MDB está realmente, a grande maior parte, a Tebet deve participar do governo como ministra também, foi candidata a Tebet, a Simone Tebet, teve um desempenho espetacular, um comportamento maravilhoso, muito digno, muito correto, e deve ser ministra desse novo governo, além de outros espaços, porque o PMDB é um partido grande no Brasil e tem uma base grande no Senado e na Câmara, então deve participar até com mais espaço. E a gente espera que o MDB chame o governador de Brasília e fale, olha só, nós estamos aqui, porque ele não apoiou a candidata a presidente do partido dele, ele não apoiou, o Bolsonaro. Esse cidadão está aqui. E automaticamente, se o MDB chama e aproxima e ajuda a que esse governo seja um governo aqui também mais à esquerda, mais progressista, mais humano, ganha nosso povo aqui. Porque aí ele vai ter que cuidar mais da saúde, que está uma situação dramática, ele vai ter que cuidar mais da educação, ele vai ter que cuidar da assistência social, que é uma vergonha, essas filas aqui nos CRAS e morrendo gente por falta de assistência. Durante o nosso governo, eram os servidores que iam atrás, em busca ativa da população chamada da extrema pobreza, não esperava nem que fosse buscar auxílio dentro do CRAS, porque nós vamos ir atrás. Agora fica na fila para ter direito a um cadastro que possibilita ter acesso a algum programa social. Então, isso, se a gente empurrar, né, parar de entregar o patrimônio público e empurrar o governo dele para o campo mais popular, ele ganha, a população de Brasília ganha, e tem uma relação maior aqui. Eu acho que essa é a grande tarefa que nós vamos ter que fazer, conversar assim, a parte política, né, para que possa avançar mais. Não tem condição de você ter um simbolismo, né, e você bota gente do governo Bolsonaro, tirar um cara do Ministério da Justiça e botar numa Secretaria de Segurança aqui, é um simbolismo péssimo, né? A não ser que ele queira seguir o caminho conservador de direita aqui, mas se quiser ir para frente, né, e todo mundo pode mudar e melhorar, né? Quem é que não melhora? Todos nós, todos os dias estamos melhorando. Então, se puder fazer isso, agora, bota um cidadão que era um comandante, chefe o cidadão era chefe da Polícia Rodoviária Federal. Exatamente. E permite que a Polícia Rodoviária Federal use a estrutura do Estado para obstruir a eleição. Ainda fazendo live. Impedir o trânsito dos eleitores. Então fica difícil. Como é que é um negócio desse aqui? Entendeu? Então, essas coisas ainda precisam ser discutidas e amadurecidas, e eu espero que o governo dele avance, que é bom para o nosso povo. Agnello, eu quero aproveitar o Jornal Taguacei e fazer um pacto com o senhor. Pelo conhecimento que o senhor tem, a formatura que o senhor tem, pela experiência de governador, experiência política que o senhor tem. Então, cada mês, nós vamos fazer uma entrevista para analisar aquele mês que o Lula fez, fazer aquele análise daquela conjuntura. Eu quero fazer esse pacto com o senhor e o Jornal Taguacei agradece muito. Pode contar publicamente aqui, porque seria um prazer muito grande. O Jornal Taguacei nós ajudando o governo no que puder. Um papel extraordinário, Taguacei, é um debate democrático, um jornal participativo. Ouve o povo, né? Temos que ter mais canais alternativos que valorize os setores populares. Então eu topo, na minha modesta opinião, ajudar nesse sentido, porque eu quero ajudar muito, João, eu quero ajudar muito, porque realmente são anos de luta, e esse é um momento que ninguém pode... E esse é o nosso projeto. É o nosso projeto, e ninguém pode abrir mão de ajudar. E isso não tem nada a ver, nem vínculo com nenhuma posição, nem cargos, etc. Como cidadão, nós temos que ajudar o Brasil nesse momento, a nossa pátria, o nosso povo. Isso é o mais importante, e até porque eu quero finalizar dizendo isso, assim, que eu acho que eu não expressei ainda dessa maneira, mas eu quero dizer o seguinte: o Bolsonaro teve uma votação muito grande, e nem todo mundo que votou no Bolsonaro é
é de direita ou extrema-direita, pode ser um pouco conservador, mas que muita gente, Jeová, entrou nisso por conta da fake news, das mentiras. E você tendo informação, né? Você tendo informação, eu tenho uma informação que o cara é isso, que o Lula vai fazer isso e tal. Se eu só tenho essa informação, que o Lula vai fechar a igreja, o Lula é contra isso, o Lula vai implantar isso, vai botar aquilo, não sei o quê. Aí tudo bem, aí pô, eu acreditei naquilo, tá bom, foi uma ingenuidade e embarquei nisso aqui. Mas aí eu vejo que o Lula assume, não tem nada disso, não tem nada de fechar a igreja, não tem nada de... O cara vai ver que caiu na canoa furada. Portanto, essa faixa da população, ao ver um governo humano, um governo generoso, um governo tolerante, um governo do diálogo, um governo da democracia, um governo que defende, vai retomar as políticas públicas habitacional, creche, fazer as políticas de valorizar o SUS, uma política de educação pública de qualidade, das universidades. Então, uma parte dessa população, peraí, mas não é nada disso então, que falaram. Então, nós vamos lutar para que retome esse caminho uma faixa muito grande da população brasileira. Nós, desse percentual que é desse percentual voto de Bolsonaro, que é de fato de direita, conservador e até de extrema direita, isso não chega a 10% desse não chega a 10%, que é mais ou menos o que tem isso, e com a área de influência deles, e sobretudo com a estrutura financeira muito gigante e com o poder na mão, aí sim, para chegar em torno de uns 25%, que era sempre a faixa de apoio em todas as pesquisas de aprovação do governo dele, mesmo sendo um governo que você não consegue apontar uma única área que você aponte uma grande realização, uma política pública, nada, você não consegue apontar nada, você não presta, você é isso, vocês são isso e aquilo, mas isso vamos restabelecer e voltar. Acho que a grande tarefa hoje é a paz, é a tolerância, é ter paciência, é conversar, é discutir. E diálogo. Diálogo. Nós não podemos, nós estamos vendo tanta barbaridade aí nessas portas de quartéis, desses caras fazendo coisas absurdas, pedindo para disco voador intervir no Brasil e tal. São coisas pedindo que armas. Armas. Enfim, nós podemos retomar a normalidade no Brasil, ter a disputa normal, democrática. Quem não concordar com o Lula vai poder apresentar candidaturas e nem poder disputar a eleição daqui a 4 anos para ter seu presidente, mas dentro da democracia, dentro de um aspecto de tolerância que, infelizmente, nos últimos 4 anos saiu dessa faixa. Portanto, por isso que é muito bom essa proposta, e falamos cada mês, a gente faz um balanço e bate um papo, troca ideia, então, aqui não está você, tá combinado. Fechado aqui, uma vez por mês. E eu quero aqui o palpite para o Brasil amanhã. Amanhã vai ser 2-0 para o Brasil. Já estamos classificados, né, contra Camarões amanhã, e vamos para as oitavas. O Brasil está muito bem, está um ânimo bacana, a população está respirando, o povo brasileiro retomou o verde e amarelo, é nosso símbolo, nossa brasileiro, nossa bandeira, todo mundo, Brasil não tem mais, jamais alguém vai confundir esses símbolos, que é a bandeira nacional e as nossas cores, com coisas conservadoras em absoluto. Então a gente também retomou esse aspecto, o povo brasileiro de verde e amarelo, no Brasil inteiro, torcendo pelo nosso time, e eu acho que está maduro uma vitória do Brasil agora nesse momento. Aguinaldo, é só gratidão e muito grato, o Jornal Taguacé agradece.